Olá, começa neste momento o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa que está apenas começando, nós recebemos a Denise, que já está aqui ao lado, e nós vamos falar ainda sobre o Setembro Amarelo, que é o mês em que se fala muito sobre o suicídio. Nós vamos tentar entender um pouco quais são os sinais que as pessoas que estão passando por um momento, além da tristeza, quais são os sinais que elas dão? O que elas fazem, o que elas deixam de fazer que podem nos indicar que alguma coisa errada está acontecendo, alguma coisa muito errada no caso, e até onde a gente deve deixar, a partir de onde nós devemos agir para que o pior não aconteça. Eu sou o Paulo Henrique e esse é o programa Mais Saúde que está no ar. Então vamos começar o bate-papo de hoje recebendo mais uma vez o Dr. Fabrício Santiago. Ele esteve aqui recentemente conosco no programa Mais Saúde. No mês de setembro nós falamos sobre o Setembro Amarelo e é pertinente porque ele disse muito a respeito de altos índices de suicídio em pessoas da terceira idade. Pessoas mais velhas que às vezes no decorrer da vida vão perdendo entes queridos, vão ficando com aquele medo de ficarem sozinhas e aí acabam chegando também a esse ponto. Só que o tema de hoje não é mais sobre suicídio, nós vamos falar sobre a terceira idade. Vamos falar sobre as doenças, os adoecimentos que são naturais, do envelhecimento, que são pertinentes ao envelhecimento humano. E como, principalmente, a gente pode combatê-los. O que dá para ser feito, por exemplo, com doenças como Alzheimer? Existe prevenção? Existe tratamento? Tem como melhorar isso? Esse é o tema do programa de hoje e é por isso que nós recebemos com muito carinho você mais uma vez, Dr. Fabrício, para que a gente possa levar mais essa aula a quem está nos assistindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, por mais esse convite, de estar aqui presente com vocês para falar desse tema sobre a terceira idade, das comorbidades psiquiátricas na terceira idade, e entre elas psiquiátricas ou neurológicas, a questão do Alzheimer, porque nós temos sintomas neuropsicológicos, neuropsiquiátricos dentro do Alzheimer. Então engloba essa doença também. Eu sou psiquiatra, e trabalho na ACOM atendendo o ambulatório de psiquiatria. Muito bacana, que inclusive, desculpa te interromper, é um trabalho que tem tido excelentes resultados, porque, como a gente falou no programa Mais Saúde a respeito do suicídio, os pacientes com doenças crônicas. Como por exemplo o câncer, o HIV, várias outras doenças, eles tendem a ter uma predisposição maior ao suicídio. Sim. Por exemplo, devido ao desespero de que aquilo é uma situação que não tem, como podemos dizer, não tem saída, e acabam chegando a esse ponto. Nós falamos a respeito do Alzheimer, mas antes de chegar nesse ponto em específico, eu queria que você falasse mais a respeito do que é comum, o que é natural à terceira idade. E aí sim, depois a gente tenta ir em como combater ou como prevenir. Acontece, é comum com o envelhecimento, as pessoas irem somando doenças. Hoje a medicina está evoluída, então é muito comum a pessoa ela ter várias comorbidades clínicas, polifarmácia, e chegar na terceira idade com várias doenças. Hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, uma baixa acuidade visual, auditiva, dificuldade de locomoção por algum transtorno aí, ou reumatológico ou ortopédico, e isso pode começar a limitar a vida do idoso. Então aquela dinâmica social que ele tinha, aquela energia, isso pode limitar. E que pode trazer um quadro de depressão ao idoso, ou aumentar o quadro de ansiedade. É muito comum com a idade, às vezes o paciente, a pessoa idosa, ela perde o cônjuge por falecimento, ou perda de entes queridos, perdas de familiares, perda de amigos, a pessoa vai envelhecendo e isso vai trazendo para ela sintomas de maior ansiedade, de medo. A pessoa que está idosa, ela tem medo de cair, medo de adoecer, medo de ficar sozinha, e isso tudo pode atingir um grau mais intenso e comprometer realmente a funcionalidade desse idoso. Todo mundo fica ansioso, ou tem um certo grau de ansiedade por ficar sozinho ou medo de alguma coisa, mas quando isso fica mais intenso, a ansiedade, aí vem um transtorno de ansiedade. E é nesse momento que a pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa de ficar com esse sofrimento todo. Ela pode procurar um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico e, se tiver critério, começar uma medicação para poder abordar esse quadro de ansiedade que é muito prevalente na terceira idade.
né? Isso nós estamos falando, por exemplo, de situações por motivos externos, né? Por exemplo, a perda de um ente querido. Sim. Não externos no sentido de que é outra pessoa, né? Sim. Não que isso não cause um sofrimento enorme dentro de cada um. Agora, com relação às doenças que são naturais, por exemplo, o Alzheimer a gente sabe que é uma doença que Sim. não sabemos até onde é genético, enfim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A pergunta né? Estou com esquecimento, isso é Alzheimer? Isso é muito comum no consultório, né? Aí chega desesperado porque meu pai tem Alzheimer, meu tio teve Alzheimer, né? Então eu vou estar com Alzheimer e chega desesperado, né? Não. Todo mundo, né? A questão do envelhecimento, ele pode trazer um prejuízo cognitivo que é normal e esperado da idade. Então, o esquecimento, isso vai acontecer. Agora, que tanto de esquecimento que eu tenho que pensar sobre ele para buscar uma ajuda, né? Então, é normal e esperado da idade e que tanto de esquecimento é esperado. Mas, por exemplo, a partir de qual idade? De qual idade, né? A partir dos 65 anos, a pessoa ela entra na classificação de idosos, né? Então, assim, isso é com o tempo, não é uma coisa que vai acontecer rápido. Então, a pessoa, ela convive com aquilo. Ela esquece, mas depois aí ela lembra, o que eu vim fazer aqui? Aí ela se lembra. A questão da ansiedade, ela piora muito a memória. Né? A questão de um processo de depressão piora muito a memória, entendeu? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas chegam ao consultório achando que elas estão sofrendo de um quadro de Alzheimer, por exemplo, né? E não, às vezes trata-se de um quadro de depressão ou de ansiedade. Eu abordo esses sintomas mais claros sem tratar nada de Alzheimer e a pessoa melhora da questão cognitiva, da questão de memória dela, né? Um fato bem interessante que eu até brinco com os meus pacientes que se você chegou aqui no consultório e está preocupado com a sua perda de memória, provavelmente isso não é Alzheimer. Por quê? O paciente com Alzheimer, ele vai perdendo a memória e ele não vai se dando conta disso. Isso incomoda a família. É a família que vai chegar e falar assim, ele está muito repetitivo, ele fala as coisas muito, ele está muito esquecido, né? Ele era muito dinâmico, ele resolvia a questão administrativa da casa e hoje, se a gente não ajudar, ele não consegue, ele está deixando as coisas vencerem, entendeu? Então, isso é uma queixa da família, não é do paciente. Então, quando chega assim, eu não posso garantir que não tenha, tá? Mas já é tranquilizador. Pode ser que seja um comprometimento cognitivo leve. Comprometimento cognitivo, eu tenho, às vezes, o esquecimento, que é normal da idade. O próximo passo, eu posso ter um comprometimento cognitivo leve e o próximo, Alzheimer. Só que nem todo mundo que tem esse comprometimento cognitivo leve, ele vai caminhar para Alzheimer. Se eu abordar essa questão, nem sempre com remédio, com exercícios neuropsicológicos, de estimulação da cognição, estimulação da memória, uma atividade nova para o paciente aprender, né? Exercícios de atividade mesmo, de crochê ou atividade física. É bom, né? Atividade física, isso tudo pode regredir esse quadro, que estava caminhando para um Alzheimer, provavelmente. Isso daí pode acontecer. Mas, por exemplo, fazendo esses exercícios, né, essas atividades, isso pode atrasar o surgimento da doença ou evitar o surgimento da doença? Pode atrasar ou realmente evitar. Às vezes a pessoa não abre um quadro. Eu vou te falar, quando a pessoa ela chega e fala assim, meu pai, ele teve Alzheimer, mas com quantos anos? Ele começou com 75, 80 anos, né? O que acontece? Essa doença de memória, esse prejuízo, ele é inerente ao fato da gente viver muito. Então é um ônus de se viver muito. O cérebro ele vai parando. Isso é esperado. De forma que os nonagenários, pessoas com mais de 95 anos, por exemplo, o risco dessas pessoas terem Alzheimer é de 80%, ou seja, de cada 10, 8 terão. Por quê? Por causa da questão do envelhecimento mesmo. Então, assim, a cada década de vida somada, aumenta-se o risco de você desenvolver esse tipo de doença. Hoje, os estudos já estão mostrando que o que causa ela, né, a gente ainda não tem uma definição clara, né, tem algumas substâncias que causam lesão no neurônio, parece que eles começam a se depositar nos nossos neurônios aos 40 anos de idade. E quando a gente começa o tratamento é quando o paciente tem sintoma. Talvez por isso que o tratamento não adianta muito, tem poucos pacientes que respondem. É muito comum a gente iniciar aquele tratamento de protocolo para o Alzheimer e o paciente ele não responder adequadamente ao tratamento. Por quê? Hoje os estudos mostram que parece que isso está vindo lá de trás, aos 40 anos. Será que nessa época que eu deveria começar a usar esses remédios para tratar essa doença?
Tem gente estudando isso, estão fazendo um estudo longitudinal que vai sair em 2023, os primeiros resultados. Pois então, mas nem só remédios fazem parte do protocolo de tratamento. Sim. Tem exercícios e outras atividades. Sim. Por exemplo, eu tenho 33 anos. Eu, Paulo, tenho essa idade. Tem pessoas com 40, 45. O que nós, talvez eu daqui a um tempo, né? Sim. Mas o que nós podemos já começar a fazer em nível de exercícios para tentar evitar? Muito importante essa sua pergunta, Paulo. Por quê? Realmente, nós temos a nossa capacidade de tratar bem o Alzheimer com remédio, ela é muito limitada, não se desenvolve remédios novos há pelo menos 15, 20 anos. Então, apesar de ter várias moléculas que estão buscando para ver se trata isso daí. Mas, assim, o que eu posso evitar? Os estudos, eles são muito enfáticos nisso. Eles conseguiram provar 3 coisas, né? Uma coisa que é importante, atividade física. Isso é fundamental. Isso diminui a questão da progressão da doença e ajuda, às vezes, até estabilizar em alguns quadros. Para as pessoas que querem se proteger dessa doença, eu não posso falar que isso evita, senão eu falaria assim, todo atleta, que é atleta a vida inteira, não deveria ter Alzheimer. E não acontece, tem atletas que têm. Tá? Então, atividade física, eu não estou falando de atividade física irregular. Os estudos mostram 5 vezes por semana, 30 minutos, uma atividade moderada. O que é uma atividade física? Atividade física é caminhada moderada. Isso já te ajuda, né? Pode fazer musculação, pode fazer outro tipo de exercício, mas os estudos, eles focaram a questão do exercício aeróbico, né? Tipo a caminhada. Então, assim, 5 vezes por semana, 30 minutos, não é pouca coisa. Entendeu? Então, assim, para você tentar lentificar esse processo ou mesmo evitar. Alimentação. Interessante, até desculpa te interromper, mas é bom a gente voltar a falar nisso, porque você fala que não é pouca coisa, mas na verdade 30 minutos por dia é muito pouco, né? Dá para ir tranquilo, não é nada que impeça, né? Não tem nada que... Aparentemente parece que é tranquilo, mas assim, a dificuldade que eu tenho no consultório de fazer com que a pessoa comece uma atividade física, porque o ganho, às vezes eu tenho ganho agora, que é de bem-estar, de energia, de tônus muscular, mas eu falo um ganho a longo prazo. Às vezes a pessoa ela não pondera isso. E no sentido de que a vida hoje está muito corrida, as pessoas elas tendem realmente a negligenciar isso. Às vezes faz atividade, mas faz 1, 2 vezes por semana, então assim, será que isso ajuda? Os estudos não mostraram isso. Então, os estudos foram enfáticos em relação à quantidade de exercício. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, que o nosso tempo já passou da metade, senão não dá para a gente falar sobre tudo, e a gente volta rapidinho com mais saúde, que vocês sabem que é da Com contra o câncer pela vida. Não sai daí, hein? A ACOM assinou contrato com o SUS, Sistema Único de Saúde, pelo presidente voluntário da instituição, Wilson Martins de Freitas, e o secretário municipal de saúde de Divinópolis, Amarildo de Souza. Outra conquista recente é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, SEBAS, Área de Saúde, obtido em 27 de julho com o apoio do deputado federal Domingos Sávio. A ACOM também forma da continuidade da parceria fundamental com o Centro-Oeste CAP, Certificado de Contribuição. O presidente da entidade agradece emocionado a Deus e a todos os envolvidos. Lembra-se dos doadores e do principal beneficiado, o paciente oncológico. Enquanto pacientes de 54 cidades da região centro-oeste de Minas se tratam no Hospital do Câncer, eles são atendidos gratuitamente na Casa de Apoio ao Portador de Câncer da ACOM. Aqui, eles contam com equipe de enfermeiros 24 horas, medicações para alívio da dor, entre outros cuidados. Estamos hoje aqui conversando com a paciente Maria das Dores, de Santo Antônio do Amparo. Dona Maria das Dores, como que a senhora se sente com relação ao sentimento de ser atendida aqui na Casa de Apoio? Olha, eu me sinto muito bem. Aqui é como se fosse minha segunda casa, como se fosse a continuação da minha casa. Porque aqui eu venho toda segunda, né? Fico até sexta. O acolhimento aqui é digno de aplausos, porque desde a recepção, o pessoal aqui é muito carinhoso com a gente, sabe? Parece que eles se colocam no lugar da gente mesmo. E atendimento nota 1000, não tem nada que queixar de ninguém aqui, sabe? Vou levar muitas amizades, hoje é meu último dia de tratamento. Eu já tô com meu coração pequenininho, sabe? Fiz muita amizade aqui na rádio, na químio, sabe? Lá na fisioterapia. Só tenho a agradecer mesmo a Deus e a todo mundo aqui.
O que a senhora vai levar de bom aqui da casa de apoio? Vou levar muitas amizades, fiz muitas amizades, sabe? Quero de vez em quando vir aqui para me ver eles, sabe? Dar um abraço. Já combinei com a Cida que eu quero vir para me tornar voluntária na casa do voluntariado, sabe? Quero contribuir de alguma forma, porque eu sei fazer muitas técnicas de artesanato, já conversei com ela. Falei pra ela, se você não me colocar no artesanato, nem que seja servir cafezinho, eu quero vir para ajudar. Ela falou assim, você vai vir sim, eu vou te tocar serviço. Olá, estamos de volta com Mais Saúde, recebendo hoje o Dr. Fabrício Santiago. Ele é médico psiquiatra aqui na Com e nós estamos falando sobre envelhecimento. O que é natural na terceira idade, o que é natural acontecer com todos nós e o que a gente pode fazer para algumas dessas doenças, por exemplo, Alzheimer, esquecimentos, né? Como a gente pode contribuir com o nosso organismo para a gente ficar bem. Então, nós estávamos falando sobre a prática de exercícios físicos, da importância disso, né? Sim. Não é aquela caminhada que acontece 2 vezes por semana, não é aquela pelada do final de semana. Sim. É uma atividade regular que a gente está falando, né? Atividade regular, isso os estudos mostraram que é efetivo. Né? Ajuda no mínimo 5 vezes por semana. Mínimo não, 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade moderada. Atividade moderada é aquela que você vai se sentir cansado, vai suar, mas é aquilo que depois de uns 3 minutos já recobrou o fôlego. Né? Então, eu ainda insisto em dizer que é pouco, na verdade, porque é um compromisso muito pequeno que você tem que assumir com você mesmo, pela sua saúde, não só agora, mas daqui a 20, 30, 40 anos. Porque quando acontece da pessoa chegar aos 70 e olhar para trás e ver que poderia ter feito, é um caminho que não tem mais volta, né? Então é agora a hora de fazer isso. 30 minutos por dia equivale ao quê? A 10 músicas. É o tempo de você sair para fazer uma caminhada, uma corrida, ouvir 10 musiquinhas no seu smartphone, no seu, enfim, seu aparelho de áudio, e tá pronto, tá feita ali a atividade. E vai contribuir não só para Alzheimer, para tantas doenças do futuro, mas para agora, para um hoje mais saudável. Previne até o câncer, atividade física, nós sempre falamos aqui no programa a respeito disso, né? De como elas são importantes nada, elas são fundamentais para se ter um estilo de vida mais saudável e com isso conseguir sim ajuda para a prevenção do câncer, que é uma doença terrível, né? Doutor Fabrício, falamos sobre Alzheimer, né? Falamos sobre os esquecimentos, o que a gente pode fazer para tentar combater nisso. E nesse meio papo, nós falamos a respeito de medicamentos que já há 15, 20 anos não surge nada novo a respeito disso. Até uma pergunta que eu não sei, né, se você tem esses dados, mas você falou a respeito de estudos que têm sido feitos para tentar, de alguma forma, descobrir novas drogas ou tentar prevenir ou tentar curar essa doença. O que mais tem sido feito e quais as novidades que nós temos hoje, em 2019, para esses casos? Aí as novidades, na realidade, que não é novo, é a atividade física, o controle da alimentação, que mostrou ser efetivo para diminuição de risco na doença de Alzheimer, é aquela dieta mediterrânea. Essa dieta mediterrânea é aquela do azeite, peixe, muitos legumes, muitas frutas, né, pouca carne vermelha, uma dieta equilibrada. Isso também mostrou diminuição do risco. Outra coisa que a gente pode fazer para diminuir o risco, já que a parte medicamentosa está bem lenta em relação a isso, por exemplo, aprender uma nova língua. Né? A pessoa ela aprende o inglês ou o espanhol, isso também ajuda a te dar uma proteção neurocognitiva. Não é que essas pessoas deixarão de ter Alzheimer, se elas tiverem que ter, elas terão, só que parece que isso faz uma reserva. A doença vem, mas ela não vem tão grave, que é quando vocês às vezes observam, tem um familiar, por que fulano também tem a questão do Alzheimer e evoluiu tão rápido e o outro não? Né? Às vezes fez atividade física, é uma pessoa que trabalhou muito a questão da cabeça, muito estudo, né? Anos de estudo, isso ajuda também a proteger em relação à questão do Alzheimer. Ou se vier a doença, ela não vem com tanta gravidade. Então acaba que estuda e está ficando nessas 3 coisas aí. Né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que para mim eu sou fã desse cara, com todo respeito. Silvio Santos, né, que tem 80 e nem sei qual a idade certa dele, mas ele é de uma lucidez, ele é de uma... O que eu posso dizer assim? Ele é uma pessoa muito ativa, né, e na idade dele. E tem tantas pessoas com muito menos idade, pessoas infinitamente mais jovens
e que estão acamadas e que estão, né, enfim, ou que não tem mais uma lucidez como ele tem, por exemplo. O que diferencia uma pessoa das outras? É realmente esses hábitos de vida, por exemplo, a pessoa que trabalha, por exemplo, aposenta muito jovem e depois para completamente, ou a pessoa que trabalha até os 70, 80 anos, 90 anos tem pessoas trabalhando. Isso são fatores que podem ser a explicação desses fatos? Podem ajudar, né? O Silvio Santos está quase um Highlander, né? Quase 90 anos, né? Sim, a questão de se mostrar sempre ativo, né? A pessoa hoje, ela tende a aposentar e parou. Ela não faz nenhuma atividade, diminui a questão dos relacionamentos sociais dela, aumenta o quadro de depressão. Lembrar que depressão é fator de risco para Alzheimer, tá? Então, a pessoa que tem um quadro mais arrastado, um quadro mais grave ou moderado de depressão, ela tem mais riscos de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, o que nós estamos falando? Por que aquela pessoa lá que está com 80 anos ainda trabalha e não tem? E outras pessoas estão, né, mais jovens, mas não seguem essa rotina. Talvez seja isso mesmo, é uma rotina de ocupação. Uma grande dica é realmente a pessoa se ocupar, ter a fazer, se socializar, né, hábitos de vida saudáveis, vamos evitar a depressão, né, tratamentos adequados, né, a pessoa pode até ter o transtorno depressivo, e o idoso também tem uma incidência um pouco maior que as pessoas mais jovens, pelo padrão de vida que eu já falei, né, de isolamento, mas busca o tratamento para melhorar a questão da cognição. Às vezes chega a pessoa no consultório com um quadro que você fala, não, mas essa pessoa deve estar com Alzheimer, de tão esquecida e comprometida que está. Aí faz as avaliações, aplica alguns testes, exames e tem o diagnóstico diferencial com depressão mais grave. Às vezes trata a depressão, melhora em 100% a cognição do paciente. Ou seja, não era um quadro de Alzheimer, era um quadro que estava confuso, que eu tinha um diagnóstico diferencial. Será que isso pela gravidade dos sintomas, levou à hipótese de não, isso deve ser um Alzheimer, não pode, né? Mas ela melhorou com o tratamento depressivo. Então, não se tratava de Alzheimer, se tratava de depressão. Por isso que comprometeu a cognição. Da mesma forma, isso pode acontecer com a ansiedade. A pessoa está tão preocupada que ela não consegue manter o foco, ela não consegue ter a atenção. A atenção é um dos aparelhos nossos da questão da mente que ajuda a gente a gravar a memória. Então, se eu não tenho atenção, eu não tenho memória. Então, eu posso não ter nenhum problema de memória. O simples fato de ter a ansiedade, que atrapalha a atenção, já me dá esses prejuízos cognitivos que é a maioria das queixas que chegam no consultório, que eu estou esquecido, mas é aquela senhorinha, aquele senhor que está muito ansioso. Uhum. Essa fala sua foi até muito interessante, porque você diz que a depressão ela é um fator, né, de risco para o Alzheimer. Mas a depressão sem tratamento ou a depressão com tratamento? Porque tem pessoas que têm a depressão que vai e volta, ela é motivada por uma perda ou uma situação de muito estresse, né? E tem outras pessoas que precisam passar a vida inteira tomando medicamentos para tratar aquilo. A pessoa, quando está bem medicada, tratada, quando ela está tratada adequadamente, a gente fala remissão dos sintomas. Ou seja, ela não está sendo mais afetada pelo quadro de depressão. Ela precisa de seguir tomando remédio para ficar bem, porque ela já tentou outras vezes tirar, e aí chegou à conclusão que ela vai precisar de remédio a vida inteira. Essa pessoa, enquanto, né, fazendo o tratamento adequado, ela está protegida. Agora, se ela não faz o tratamento adequado e fica tendo quadro de depressão, interrompe o tratamento, aí isso é fator de risco. Por quê? A questão da depressão, ela gera um estresse oxidativo em áreas semelhantes à do Alzheimer. É por isso que aumenta essa incidência. Então, se eu tratar, teoricamente, eu não tenho esse estresse nessas áreas. Então, eu vou proteger essas áreas dessa doença. Muito bom. Nós conversamos com o Dr. Fabrício Santiago, médico psiquiatra aqui na Com. Nosso tempo está 40 segundos, é o tempo de um tchauzinho mesmo, né? Eu gostaria que você, então, pudesse fazer suas considerações finais. É isso. Agradecer pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a terceira idade, né? E vamos, né, dar atenção aos nossos idosos, aumentar a socialização deles, não vamos deixar eles quietinhos lá na casa deles, não. Eles estão precisando de socialização para diminuir esses quadros de ansiedade, de depressão, né? E com certeza vai melhorar a qualidade de vida não só deles, mas da família, porque é a família que vira cuidador, né? Então, sim, isso vai facilitar a vida de todo mundo. Eles estarão melhores emocionalmente, todo mundo vai ficar feliz com isso, todo mundo sai ganhando. Muito bom. A todos vocês, um abraço carinhoso e semana que vem estamos aqui de novo com mais saúde, que vocês já sabem, a Com contra o câncer pela vida. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.